Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos à nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina. Como sempre, você é o nosso convidado especial. Essa transmissão aqui, esse estudo que nós fazemos é pensando em você que nos acompanha aí através da internet, do YouTube. Para a gente é um motivo de grande alegria saber que você está aí nos prestigiando, né? Porque quando a gente para estudar a palavra de Deus, a gente é enriquecido por ela e nós ajudamos a você que nos acompanha na internet também a ser abençoado e enriquecido pela palavra de Deus. Então aproveita e já pega, envia esse link para teus amigos, seus parentes, seus conhecidos, para que eles também sejam abençoados com o estudo da palavra de Deus, tá bom? Eu queria deixar um abraço aqui para o pastor Gildásio. Eu encontrei o pastor ontem e ele falou assim: Fábio, eu acompanho vocês todo sábado e a transmissão. O pastor Gildásio é um pastor já jubilado, né? Jubilado. Ele é membro aqui da Igreja do Bairro Brasil e assim, minha gratidão ao senhor pastor por estar aí nos prestigiando, acompanhando a nossa transmissão. E você que nos acompanha sempre aí, muito obrigado, que Deus abençoe ricamente você e sua família. Pegue sua Bíblia para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós iremos fazer a lição número 4 e o título da lição é Pecado na Igreja. Pecado na igreja é algo que parece assim antagônico, né? Não deveria existir pecado na igreja, mas nós sabemos que nós estamos em um mundo que esse mundo está permeado pelo pecado. Após a queda do primeiro casal, o pecado se implantou nesse planeta e a igreja ela serve como um hospital onde ela acolhe os pecadores para que esses pecadores sejam tratados, né, por Cristo e sejam perdoados os seus pecados. Então não se estranhe quando se falar em pecado na igreja, não é isso? E hoje, para a nossa recapitulação, temos aqui a presença do querido irmão Wagner. Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, né? Todo sábado estamos aqui e comentando dessas recapitulações. É mais do que uma recapitulação, é um estudo, né? Além de ser um estudo para nós que estamos aqui e vocês, é uma missão, né? E aí muitas pessoas, devido às suas debilidades emocionais, familiares, o que forem, já falaram que esse momento aqui é um momento em que elas conseguem enxergar um pouquinho de esperança devido às suas dificuldades, aos problemas que estão passando. E não sabemos, né, o que necessariamente todos passam de forma íntima, né? Mas que esse momento aqui seja um momento que você possa estar concentrado na palavra de Deus, porque é dela que vem a fonte de vida, né? O querido irmão Messias. Bom dia, feliz sábado. Estamos aqui para a gente estudar um assunto muito importante para nós como igreja, para nós como povo do tempo do fim, que aguarda a volta de Jesus. E o que a palavra de Deus quer nos falar, nos ensinar, né, com respeito a gente vencer o pecado dentro da igreja. Esse é o tema dessa lição. Muito bem, é isso mesmo. Já pegou a sua Bíblia? Abra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Esse é o verso da semana, o verso para memorizar. Enquanto você abre aí, eu queria que o irmão Messias fizesse uma oração para que o Espírito Santo conduza o nosso estudo de hoje. Certinho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nosso querido Jesus, nosso bendito Salvador vindouro e nosso querido Espírito Santo, nosso Consolador. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua santa casa de oração e agradecidos pela semana que tivemos. Queremos pedir que o Senhor se faça presente aqui, iluminando nossa mente para que a gente possa transmitir essa mensagem de esperança, Senhor, para todos nós que vivemos nesse tempo que é o tempo do fim. Nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Você lê o verso para a gente, Wagner? Leio sim. E diz bem assim, no capítulo 6, versos 19 e 20 de 1 Coríntios. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês.
É um verso muito forte, né? Eu até anotei, fiz uma anotação aqui, quando eu li esse verso. Hoje em dia, a gente vê que a sociedade, no geral, ela está indo de contramão a tudo que Deus estabeleceu. Ela está indo ao oposto. A gente vê que, na verdade, eu percebo que é uma estratégia do inimigo ele pegar tudo que Deus estabeleceu como norma, como padrão, como regra, e ele fazer o inverso. E aí, quando a gente lê esse verso, Paulo está afirmando que nós não pertencemos a nós mesmos e que nosso corpo, além de não pertencer a nós mesmos, ele é templo do Espírito Santo que habita em nós, porque Deus deu o Espírito Santo para habitar em nós. E aí a minha anotação que eu fiz aqui foi o seguinte: meu corpo, minhas regras. É o que a gente ouve aí na sociedade, nas mídias, nos filmes, nas novelas, nas músicas. Então a gente vê que aquilo que Deus estabeleceu, Satanás está indo ao contrário. Deus diz na palavra dele claramente que o corpo nosso não pertence a nós. Foi ele que criou. Além dele ter criado, ele resgatou do pecado. Ele salvou, ele morreu na cruz para que nós fôssemos salvos. Aí alguém pode estar dizendo assim, mas Deus quer salvar apenas a alma. Meu irmão, se você acredita que o ser humano vai ser salvo apenas uma alma que vai sair do corpo, como acreditavam os filósofos gregos, você precisa estudar mais sobre esse assunto, porque Deus vai salvar o ser humano, e o ser humano ele é integral, ele é corpo e alma, uma coisa só. Tanto é que o antídoto, o remédio para o pecado é a ressurreição. Cristo vai voltar, e a palavra diz que quando ele voltar, os salvos irão ressuscitar. Será que ele vai ressuscitar uma alma? Quando Cristo morreu na cruz e foi sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou, ele saiu, a alma e o corpo ficou no sepulcro? Não. Ele ressuscitou em corpo físico. Assim como nós iremos ressuscitar em corpo físico. A palavra de Deus é muito clara. É o corpo, o ser humano, ele é um corpo. Jó, quando disse, ele sabia que ia morrer, ele disse assim, eu vou morrer, minha carne está em corrupção, está apodrecendo, eu morrerei, mas eu sei que um dia eu verei meu Redentor, eu verei com os meus olhos e não com os olhos de outro. Jó sabia que um dia ele iria ressuscitar. Ele ainda diz assim, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele está falando da volta de Jesus. E ele diz que veria com os próprios olhos, não com um olho espiritual, o olho físico. Então, o nosso corpo, ele será glorificado na volta de Jesus, e nós, se quando Jesus voltar, nós já tivermos morridos, nós, né? Ele vai nos ressuscitar, ele irá nos ressuscitar, e nosso corpo será ressuscitado, um corpo glorificado, sem vestígio do pecado, mas será em corpo físico. Então, esse corpo que nós temos hoje, nós precisamos cuidar dele, porque ele não pertence a nós, ele é templo do Espírito Santo. E não pense em você que essa modinha que ensinam por aí, que é seu corpo e suas regras, está correto? Não, porque o correto é, o meu corpo pertence a Deus, eu devo cuidá-lo, porque dentro dele habita o Espírito Santo. Agora, se você não acredita que o Espírito Santo habita em você, aí você pode viver do jeito que você bem quiser, o seu corpo e sua regra. Só que depois, infelizmente, se você optar por esse caminho, esse corpo será lançado no lago de fogo. E eu acredito que você não quer isso. Eu não quero isso para você, e você não deve querer isso para você. Mas, infelizmente, se eu e você vivermos com essa ideia de que é o meu corpo, minha regra, esse corpo, por fim, será destruído no lago de fogo. Não é isso, Messias Wagner? Eu tenho uma tendência a imaginar que essas pessoas com esses perfis que dizem essas palavras, né? Porque o que estamos vendo aqui na lição, na introdução da lição, é que o nosso cérebro, ele é um absorvedor de tudo que está como se fosse uma esponja, né? Ao nosso redor, né? E principalmente quando é criança pega Isso. tudo, né? E quando Freud e posteriormente Lacan, eles vêm explicando as tendências que nós carregamos, que nós somos induzidos, né? Principalmente na fase inicial, né? De uma criança. Alguns dizem que são até os 7 anos, né? Eu creio que ainda até um pouquinho mais, porque cada um tem um perfil, né? E assim,
ali é o que vai demandar o restante da vida do ser humano, né? Então, assim, obviamente, se uma criança ela cresce em um ambiente em que há só bebedeiras, lascívias, pai usando drogas, filhos em contato todos os dias, a todo momento, com o uso do cigarro, eles, primeiramente, a saúde deles já estão bem debilitadas. A ciência já comprova que a fertilidade do homem, do ser humano do sexo masculino, reduz 50% com o consumo de álcool e cigarro. Observe que o nosso corpo ele absorve todas essas coisas. Imagine as crianças, né? Então, tudo isso, as crianças vão achando que é normal. Então, ambiente desequilibrado, né? Onde há muitas brigas, aquilo dali, a criança vai carregando. E vai carregando e vai criando o hábito da repetição. É por isso que a gente muitas vezes pensa, poxa, como é que o filho estava daquela forma e agora, quer dizer, o pai estava daquela forma e agora o filho continua do mesmo jeito. Óbvio que isso não é um padrão para todos os ambientes, para todos os lares, né? Mas como esses grandes pensadores, né? Freud era neurologista e ele entrou no campo da psicanálise, né? Com muitos testes, pouca ciência, e ele conseguiu identificar tudo isso. E quando a gente vai observando, eu tenho uma tendência a imaginar, como eu estava falando, que essas pessoas que dizem essas frases, meu corpo, minhas regras, elas não falam por concepção própria, é apenas uma repetição de mantras. Exatamente. Então, olha só, a gente tem um grande influenciador dentro de nossa casa que é a televisão. Pelo menos até cerca o celular também, né? Porque está substituindo um pouco a televisão. É como eu estava entrando nesse campo aí, explicando. A televisão, vamos dizer que seria até uns 10 anos atrás. Hoje está mais próximo de você, está em suas mãos. Então, isso é um grande influenciador. Então, quando a escola, o ambiente familiar, desregrado, cheio de problemas, começam a intensificar esses mantras, né? Essas falácias, meu corpo, as minhas regras, pode até ser que o seu corpo são as suas regras mesmo, você é capaz de identificar. Agora, o que me impede de acreditar de que você só está repetindo aquilo que o outro falou? E eu ainda falo o seguinte, inevitável vai ser você, com esse pensamento, você que está nos ouvindo, ou irá nos ouvir, ou nós aqui, vai ser você colher consequências desse pensamento seu. Isso é um fato. Uhum. Se você tem um lago puro, verdejante, cheio de água ali, aí com a intensividade do sol, a tendência dele é secar. Ou com a intensividade da chuva, está sujeito a encher. E o que me diz que o seu corpo e as suas regras, você com seus pensamentos equivocados, lascivos, você vai conseguir evitar de que essas consequências virão? Aí alguns falam, né? Os mesmos que falam meu corpo, as minhas regras, como estamos falando aqui das tendências dos seres humanos na igreja de Corinto, que eles estavam mergulhados em um ambiente profano, em um ambiente pagão, eles não conseguiram também evitar as consequências disso aqui. Então você também não vai conseguir evitar de que você tenha uma família desestruturada, que você siga hereditariamente aquilo que seus pais ou sua família, onde você foi criado, eles fizeram e você vai dar continuidade. É por causa desse pensamento. Se você não cortar esse elo, você só vai estar prosseguindo da mesma forma. É isso mesmo. E a gente vê, né, Messias, que, na verdade, a gente fez aqui uma introdução, mas o contexto da lição é sobre o pecado. E tudo isso que a gente falou tem a ver, que de certa forma é pecado, mas o pecado dentro da igreja. A gente vai ver que a maioria desses pecados que Paulo vem tratando aqui em 1 Coríntios, principalmente no início ali do livro, pecados sexuais, não é isso, Messias? Isso mesmo, é importante a gente
enfatizar aqui que na lição anterior, da semana passada, a gente focou no partidarismo na igreja, né, que abarca da carta aos Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 4. Avançando mais um pouco, agora estamos tratando desse problema na igreja, do capítulo 5, 6 e 7. Não é? E aqui falam, depois do apelo contra o partidarismo, 1 Coríntios 1 a 4, né, como eu falei, Paulo trata de temas como imoralidade sexual, ações judiciais entre irmãos, prostituição, casamento e vida de solteiro. Né? 1 Coríntios de 5 a 7. Os padrões do mundo afetaram os cristãos de Coríntios. Os padrões do mundo estão afetando a igreja também, agora do tempo do fim, de uma maneira tão gigantesca que está superando a igreja de Corinto. Não é? Profundamente, as divisões descritas em 1 Coríntios capítulo 1 a 4 abriram a porta para as condutas reprováveis denunciadas no capítulo seguinte. O importante é a gente notar que a palavra de Deus não doura a pílula, né? Tem essa expressão que o pessoal usa, né? Dourar a pílula. Ela expõe os problemas para que haja correção. Então, o que está acontecendo na igreja de Corinto, e como também está acontecendo na igreja de agora, de hoje, nesse tempo real que a gente está falando aqui, é algo que a gente só vai encontrar a solução na palavra de Deus, pelas orientações da palavra de Deus que a gente vai saber. A forma pela qual Paulo tratou todos aqueles problemas que estavam acontecendo, e a gente pegar essa solução e trazer para os nossos dias, para o nosso tempo também, para que haja o quê? Cura espiritual, como o Fábio falou, né? Que a igreja é como se fosse uma espécie de hospital que trata da doença letal, perigosa, chamada pecado. Então, por isso que a gente já vai partir aqui para estudar o quê? A incoerência entre fé e prática. Né? Lá em Corinto, eles tinham, assim, não que eles tinham, mas eles começaram a afastar do que Paulo havia ensinado a eles. Paulo ficou em Corinto 1 ano e 6 meses, e os ensinamentos de Paulo foram passados para que eles vivessem uma vida diferente do que eles viviam anteriormente. Aconteceu que Paulo teve que viajar e ir para outro lugar, Éfeso, e a igreja ficou lá sem as orientações dele e começou a voltar aos antigos costumes, né, que eles tinham antes, né, e aquilo ali foi fazendo com que a igreja voltasse a uma situação muito, vamos dizer assim, muito ruim, muito baixa, a ponto de certas coisas que estavam acontecendo na igreja, nem no mundo pagão era tolerado. E aqui fala, né? Seria até bom dar uma lidinha aqui. 1 Coríntios de 5, capítulo 5, 1 a 13, mas a gente não vai ler tudo, não. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 5 de 1 Coríntios, de 1 a 13, mas são as partezinhas aqui. Geralmente se ouve que há entre vós, Paulo falando à igreja de Corinto, através da carta. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Você vê que a situação lá estava bem complicada, bem, vamos dizer assim, bem preocupante, não é? E, contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia, seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós
e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, a gente vê que o que estava acontecendo ali era de um grau tamanho de preocupação que Paulo teve que usar essas expressões aqui fortes, né, para que a igreja abrisse os olhos e reconhecesse a falha que ela estava tolerando esse tipo de coisa dentro da igreja de Corinto. Exatamente. Então, a gente vê a que ponto eles chegaram, né, Wagner, Messias, você que nos assiste. Um filho, ele estava tendo relações sexuais provavelmente com a madrasta, né? Porque diz, ele possuiu a mulher do seu próprio pai. Eu acredito que não era a própria mãe dele, né? Só se ele fosse mais degenerado ainda do que já foi. A gente imagina que foi a madrasta, né? Então, é um absurdo. E o pior de tudo, além dessa gravidade do que ele estava cometendo, é que a igreja, ela estava orgulhosa de estar tolerando aquela atitude. Aqui diz que a igreja estava orgulhosa de não ter expulsado aquele rapaz, aquele homem, que a Bíblia não deixa assim, informação de se ele era jovem, se era um homem adulto. Então, aquele homem, ele, além de ter cometido aquele pecado, a igreja estava sendo conivente. E na ideia, como o Messias falou, o mundanismo estava entrando na igreja. As ideias do mundo dentro da igreja. Eles achavam que, como eles foram salvos, aceitaram a Jesus, estavam salvos, eles tinham que tolerar aquilo ali, porque o que importa é o amor. É o amor. E aí Paulo fala assim, como que vocês aceitam isso, né? E Paulo diz que a pessoa que cometeu aquela infâmia, aquela atrocidade, deveria ser expulsa da igreja, removida. E Paulo chega a dizer que as pessoas não deveriam nem se juntar com ele, nem associar, nem comer com ele, nem nada. Ele deveria ser entregue a Satanás. Como? Aí você deve estar pensando, como que a igreja vai entregar um membro a Satanás? Dentro da teologia bíblica, quando você aceita Jesus, faz parte da igreja de Cristo, você está sob o domínio de Cristo. Quando você sai dessa igreja, da igreja a qual Cristo é o cabeça, você se coloca no terreno do inimigo, sobre a jurisdição do inimigo. Então é isso que Paulo diz. Tire ele da igreja, deixa ele ir para o domínio do inimigo, para que ele sofra, reconheça o seu gravíssimo pecado e quem sabe no dia do juízo ele seja salvo. A ideia de Paulo, arrependimento, né? A ideia de Paulo era que ele fosse salvo, porque Paulo sabia que se a igreja continuasse ali sendo conivente, como se fosse passando a mão na cabeça dele, né, passando panos quentes em cima daquele pecado, ele não chegaria ao arrependimento e certamente ele seria destruído no final, não é isso? E assim, o que me faz acreditar na veracidade bíblica, né, é o seguinte: é porque, como vários outros autores de várias outras religiões, a gente percebe que tem o costume de esconder os erros, né? Encobertar os erros de seus mestres, né? Dos primeiros, né? Dos principais daquela época, né? A tendência era que eles exaltassem os seus heróis, né? Os seus líderes, né? Os seus mestres. E eu vejo que a Bíblia, porém, é um livro que está escrito, é um livro histórico, né? É um livro que está... nem tudo que a Bíblia está escrito, ela endossa. Não. Nem tudo que está escrito na Bíblia, Deus ele endossa para que o homem pratique. A prova disso é que a Bíblia é um livro tão misto aqui, que ela fala dos erros dos seus mestres, dos erros dos grandes reis, profetas que existiram antigamente, né? Há milênios atrás. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não encoberto o fato de que ele pecou, né? De que ele pecou, entendeu? Então, assim, o primeiro fato é isso, de nós acreditarmos na veracidade bíblica. É um livro que não encoberta os erros de seus grandes líderes do passado. O que me faz entender de que a igreja de Corinto estava passando por isso não é nada mais normal do que vemos hoje. É como eu falo, muda-se o teatro, muda-se os atores,
mas a prática da cena é praticamente a mesma. Os seus atores, né, nós que somos aqui, as pessoas que vivem nessa época, eu falo assim dessa forma, cometem os mesmos erros e os do futuro irão cometer mais ou piores. Então, é um grande equívoco muitas pessoas dizerem que o ser humano, a vida, a sociedade está melhorando. Isso primeiramente A degradação é evidente. Né? Isso. Ou continua-se sendo as mesmas, com o mesmo impacto, ou piores. É uma grande mentira. Quem fala isso tem falta de repertório. O primeiro ponto que eu quero chegar é que a Bíblia, falando aqui do livro da Igreja de Corinto, me leva a entender que estamos repetindo as mesmas coisas. Por quê? Talvez esse irmão dessa igreja aqui, que estava cometendo isso, e que a igreja tolerava, o que me leva a descrer de que esse irmão era um irmão bem influente, com um bom poder aquisitivo, né? De uma família com uma grande influência na sociedade, e que tinha grandes condições financeiras ou até um bom envolvimento político, porque em Roma, naquela região ali, era normal que grandes pessoas tivessem essa grande influência, né? Corinto, todas aquelas regiões ali, tinha grandes influências políticas, grandes filósofos. Então, assim, percebemos que não é nada mais, nada menos do que hoje a gente vê em algumas determinadas igrejas, alguns irmãos sendo coniventes com as práticas, não posso dizer incestuosas, mas de imoralidade de alguns irmãos da igreja que têm um bom poder aquisitivo, uma grande influência. E ninguém pode fazer nada, né? Porque aquele líder ali, ele goza de um prestígio diante da igreja que quando alguém aponta um erro de um líder assim, isso eu estou falando, graças a Deus, eu não vejo acontecer na igreja adventista. Não estou dizendo que a igreja... Desculpa interromper. Não, tranquilo. Não estou dizendo que a igreja adventista seja perfeita. Existem erros, sim, existem, sim. Porque a igreja, ela, como eu disse, ela é feita de pecadores. Mas eu vejo em algumas outras denominações que tem aqueles... É como se fosse o dono da igreja. E quando alguém aponta um erro desse líder, a própria igreja fala assim, não se levanta contra o ungido do Senhor. Então é uma blindagem. Aquela pessoa pode fazer o que bem quiser porque ele é ungido do Senhor e ai de quem se levantar contra ele, né? Mas eu quero me deter um pouco em discordar, eu já vi. Né? E assim, eu preferi não falar e preferi não abrir e nem expor porque não é de minha... né? Era de minha capacidade, mas já vi e outros irmãos viram e ficamos calados. Isso não está, e não foi só em uma igreja de nossa denominação, mas eu não posso me abster de falar de que isso possa ocorrer, porque aonde há ser humano existe os erros, é uma coisa que acompanha o ser humano. A questão é a liderança da igreja, ela está conivente com essas coisas. E assim, é onde o próprio Paulo fala, eu prefiro entregar-lhes a Satanás. Ou seja, correto, é isso. Porque assim, como o Leandro Quadros ele estava explicando sobre essa lição, né, dessa semana, a liderança da igreja, ela tem que ter a autonomia de ter o afastamento daquela pessoa para que não prejudique, né, a própria imagem de Jesus Cristo em sua igreja. Então, assim, não é que a pessoa, quando Paulo fala que vai ser excluído do meio, não é que é uma forma de correção. E que aquela pessoa, ela não é que ela vai estar afastada da convivência com seus irmãos, mas que a própria pessoa, quando ela está ciente do seu próprio erro e que ela recebe aquela correção, olha, pense as suas ideias, repense as suas práticas e deixe Deus ele trabalhar em sua vida. E a própria pessoa ela vai ter
aquela seu momento de reflexão para rever as suas práticas. Não é que Paulo está condenando a pessoa a, vamos supor, da forma clássica que falamos, a ir ao inferno. Não. Aquela pessoa tem o seu momento de se corrigir diante de Deus. Tem que ser disciplinada para que ela chegue ao arrependimento, entenda a gravidade do pecado que Exato, cometeu, porque chegue ao arrependimento e seja salvo. Exato. Um exemplo, se vamos ao fórum da cidade, existe um padrão, existe uma prática de respeito. E porque dentro da igreja, que é um ambiente religioso, onde todos tentam manter uma boa convivência, a pessoa ela quer evitar de ser corrigida, né? Infelizmente, nós seres humanos somos tendenciosos ao pecado. O que Paulo fala é que todos cheguem ao arrependimento, né? É isso mesmo. E a gente vê, né, Messias, que essa prática do incesto ali, de um filho, ele ter relações com a mulher do seu pai, é algo que já vem desde o Antigo Testamento, né? A exemplo ali de Rubem, que ele se deita com a concubina de Jacó. E assim, a gente vê que a Bíblia sempre tratou isso como algo muito sério, muito grave, e as consequências foram terríveis, né? Rubens, né, que era o primogênito. Ele perdeu a primogenitura. A gente hoje fala em primogenitura, parece algo banal, mas naquela época era algo assim de extrema relevância, de extrema importância. Esaú, ele chorou muito quando ele percebeu que ele havia negligenciado a sua primogenitura. E outro caso a gente vê foi o caso de Absalão, quando ele ali em público, ele se deita com as concubinas de Davi. Ele se levantou contra o seu próprio pai, o pai fugiu ali para não ser morto pelo filho. E aí ele, aconselhado por Aitofel, não é isso? Isso. Ele vai, estende ali uma cama ali no terraço e ele tem relações com as concubinas, as mulheres do seu pai. A consequência foi a morte de Absalão. Então, a gente vê que ao longo da história, esses pecados, né, o pecado do incesto e as imoralidades sexuais em geral, tiveram, né, consequências gravíssimas. Não é isso? Isso. E na lição passada a gente até falou que a igreja de Corinto era uma igreja assim jovem, uma igreja que, vamos dizer assim, comparado com crianças que estavam recebendo leite, né? Exatamente. Então eles não tinham o total conhecimento assim dessas passagens das escrituras sagradas do Velho Testamento. E outra coisa também, eles estavam ainda apegados à cultura que eles viviam, né? Corinto era uma cidade pagã, né? Depravada, né? Muita idolatria, muita prostituição, né? Então aquela cultura ali, infelizmente, estava entrando na igreja, não era para ter entrado. Os problemas são reais, né? Aqui a gente vê, aqui Paulo relatando sobre isso aqui. Agora vamos ver como lidar com esses problemas, lidar com os escândalos, lidar com questões de sexualidade. Nem lidar com questões de sexualidade é sempre difícil. Foi assim para Paulo e é para nós também. Já pensou? Nesse mundo, não é? Se lá no primeiro século não estava desse jeito, uma podridão só, e agora, no século 21, o que vocês acham? Acham que melhorou? Ou está numa espiral descendente, não é? Então a situação era difícil lá e mais difícil ainda hoje, porque vivemos num mundo altamente erotizado. É isso mesmo. Vivemos num mundo hiper, mega erotizado. Nessas situações precisamos ser fiéis às Escrituras, como a gente está aqui, né, lançando mão a elas. E tratar do assunto com oração e amor. Nunca devemos esquecer que o objetivo é a restauração. Quando Paulo falou para entregar ele lá nas mãos de Satanás, é para que ele se arrependesse da gravidade do erro. Não é? A mesma coisa é agora, a gente precisa nos arrepender dos nossos pecados. Em 1 Coríntios 5, Paulo deixa claro que escândalos sexuais exigem disciplina eclesiástica, tem que disciplinar, não pode passar a mão na cabeça. Pode ser uma pessoa bem vista e benquista, uma pessoa de poder aquisitivo alto
ou com uma reputação alta, ou que seja, tem títulos aí, não importa. Pecado é pecado, tem que ser tratado de uma forma, porque o pecado gera morte, e é morte eterna. Não é? Então, é algo bem complicado, vamos dizer assim, bem preocupante. E a igreja, como Jesus falou, tem que ser sal da terra e luz desse mundo acobertado de trevas. Paulo disse que o homem incestuoso deveria ser removido, julgado, entregue a Satanás e expulso da igreja. Os membros foram instruídos a não se associarem com ele, nem mesmo comer com alguém assim. Porque você é associado com as pessoas, né? Você adquire aquelas hábitos. Por exemplo, uma pessoa que tem tendência ao álcool. Tem uns amiguinhos ali do alcoolismo que fazia parte ali da vida dele, aí ele se converte. Mas se ele ficar em contato com essas pessoas, o que você acha que vai acontecer? Ele vai aguentar? Não aguenta, não. E o ser humano, ele não tem a tendência a imitar, é natural. O que é bom. O que é isso? Ele tá mais, se ele tiver com uma prática como essa aí, vamos dizer, com uma prática dessa forma, e ele tiver no meio de outros 3 ou de outros 4 pessoas ali, os outros 4 vão absorver aquelas tendências. Exatamente. E outro ponto também que a gente estava vendo na igreja de Corinto é questões civis. Exato. Né? Questões civis como vamos dizer assim, né, entre um irmão e outro. Processos, né? Processos como falamos, jurídicos, né? Como falamos hoje aqui, em vez de ser resolvidos na igreja, com os irmãos, com a liderança da igreja, sendo resolvidos em tribunais que Paulo fala, incrédulos, né? diz que Paulo fala de incrédulos, né? De impuros. Então, assim, dos gentios, no caso, né? O que ele queria falar, saindo da questão criminal, né? Porque quando vamos para a área criminal, tudo tem que ser resolvido pela justiça. Na sua instância comum. Né? Exatamente. Mas questões simples que eram para ser resolvidas entre os irmãos e entre a liderança da igreja, para não ser levado aos incrédulos, né? Isso não estava sendo feito. E o que vemos em muitas vezes hoje é essa repetição também. Isso. E assim, o que Paulo fala, resolva entre vocês, né? Se você, um exemplo bem simples aqui, vamos supor, o irmão tem um comércio de determinado produto. Aquele irmão, ele vai lá e compra. E aí, de repentemente, o irmão não paga. Um exemplo, vamos supor naquela época ou toma dinheiro emprestado. Ou tomaram o dinheiro emprestado e foi lá e não pagou. É uma coisa tão simples resolver entre os irmãos que eles se negavam a resolver entre eles mesmos e levavam à justiça comum, né? Aos padrões comuns. Exatamente. Quando você falou muito bem, quando é um crime, a igreja ela precisa denunciar, precisa levar para as autoridades. Por exemplo, se houver um caso de pedofilia dentro da igreja, a igreja não pode resolver isso com ela mesma. Não pode. Querer acobertar. Isso aí é crime. É crime. Aí ela tem que procurar as autoridades, denunciar o criminoso e que ele seja entregue à justiça para pagar a sua pena na justiça. Agora, quando é coisas que não são crimes, quando é uma questão pessoal entre um irmão e outro, por que levar para a justiça, né? E a gente vê que hoje a igreja, como a gente estava falando, a igreja está muito pior do que na época de Paulo. Pelo menos na época de Paulo, essa disciplina eclesiástica que Paulo orientou a igreja a tomar, expulsar o membro da igreja para que ele fosse entregue a Satanás, a linguagem que Paulo usou, hoje em dia é até mais complicado para a igreja tomar essa atitude, porque o membro pode se sentir ofendido e aí vai procurar seus direitos, né? Danos morais na justiça comum. Então tem tudo isso. Por exemplo, Paulo ele diz aqui que os afeminados ele não entrará no reino de Deus a menos que ele se arrependa. Hoje em dia, para você lidar com o homossexualismo, que é uma questão sexual também, é um dos pecados sexuais, isso é muito complicado. A igreja tem que tratar com muito zelo, porque por qualquer motivo ela pode levar um processo.
porque a pessoa pode se sentir discriminada e aí procurar seus direitos. Tanto que hoje não pode falar mais homossexualismo para não gerar processo, se fala homossexualidade, né? Porque até esse fato de chamar homossexualismo está gerando processo. A terminação, a gente não sabe isso. A gente não sabe muito bem nem como relacionar isso. As pessoas na sanha de procurar firmar suas ideologias, justamente, começam a criar, como se dizem, né, procurar pelo em ovo. Aí dizem que o sufixo, a terminação ismo, denota a doença. Exato. Como, por exemplo, reumatismo, enfim. Agora, se fosse assim, o cristianismo seria uma doença, porque então, termina com ismo. E ninguém está processando o judaísmo, o islamismo, o confucionismo. Tudo seria uma doença e não pode, porque ismo denota a doença. Mas então, por lá de fora eles acham, veja né? Como a cabeça os incrédulos, né? Veja como a cabeça das pessoas estão. É o que eu disse no início. Eu percebo que Satanás, ele utiliza essa ferramenta. Tudo que Deus estabeleceu como padrão, como regra, como autoridade, ele vai invertendo. Por exemplo, já que a gente está falando de questões sexuais, imoralidades, enfim. Deus estabeleceu a família. Aí eu estou falando como um cristão. Se você não entende e não acredita no cristianismo, na Bíblia, fique com a sua opinião e me deixe com a minha. Mas assim, eu acredito que Deus estabeleceu um modelo de família, um padrão. O homem deixará o seu pai e sua mãe, se juntará com a sua mulher e os dois serão uma só carne. A família é isso aí. Aí só que o inimigo, ele dizem para as pessoas que não, que existe outras, múltipla forma de família. Homem com homem, mulher com mulher, e homem com animal, mulher com animal, e tudo. Ou o cara casar com o próprio carro, ou com uma parede, uma mesa, uma casa. Os japoneses tudo é família. Estão agora com boneca, né? Tudo boneca, é família, robôs, tudo é né? família. Então, veja, Deus estabeleceu que o homem tem a sua autoridade. Não que o homem seja autoritário, mas o homem precisa ser o cabeça da casa. Isso aí está sendo atacado de forma veemente e constante. A gente vê isso nas músicas, nos filmes, desenhos, nos jornais. O homem sendo rebaixado. A gente vê isso nas leis. Hoje o homem não tem direito algum diante da lei. Tudo favorece a mulher. Aí eu não estou entrando na questão do mérito de que a maioria das mulheres elas sofrem com alguns homens mau caráter. É um grande problema, né? Mas nem todo homem ele age dessa maneira. Mas enfim, a autoridade do homem está sendo minada. Deus estabeleceu que o sábado é o dia do Senhor. Aí já vieram dizer que não, que esse sábado foi abolido, que agora pode ser o dia que você escolher. Deus estabeleceu que você tem que trabalhar 6 dias e um dia você descansar. Ele falou qual é o dia de sábado. Aí agora não, veio na Revolução Francesa, colocaram a semana de 10 dias, eles viram que a sociedade entrou em colapso, voltaram, agora estão querendo criar a escala 6 por 2 ou 5 por 2. Então veja que tudo que Deus estabeleceu, padrão, que funcionou ao longo da história da humanidade, o inimigo vem tentando deturpar e inverter. E a gente vê que as consequências de tudo isso a imoralidade, tudo de ruim, pecados, enfim. Eu não estou querendo dizer para você que eu sou contra a sua opinião, nem as suas práticas. Eu só estou dizendo assim, que eu busco, né, a seguir o padrão bíblico. E eu convido você a seguir esse mesmo padrão. Mas a escolha é sua. Se você entende que a forma que você vive, a forma que você pensa é a correta, aí só Deus para fazer você pensar o contrário. Eu não tenho como fazer isso por você. Não é isso? E uma questão muito boa que Paulo ele falou, né, nesse contexto de fugir da imoralidade sexual, como vimos aqui no capítulo 6, é de que os casados eles permaneçam em santidade, né? Exatamente. Em que em nenhum momento, é por isso que eu falo assim, a veracidade bíblica e o modelo bíblico é algo tão, vamos dizer, né, essa patente bíblica é algo tão assim harmonioso que o próprio Paulo em nenhum momento ele falou que o homem, diferente de outras religiões, que o homem ele tem total poder sobre sua mulher. Ele falou
Totalmente ao contrário, que o homem seja para a esposa e a sua esposa seja para, né, vice-versa. E esse grande padrão que temos aqui é que Paulo ele falou também para os solteiros: se vocês estejam abrasados, que se casem. Se vocês e até aquele Paulo falou que em nenhum momento a mulher negue-se ao seu marido e nem o marido negue-se à sua mulher. A não ser por consentimento mútuo e por pouco tempo. E por pouco tempo. E ele ainda fala, se for para vocês permanecerem como se fosse um jejum, né? Um período de oração, ele fala que não seja durante muito tempo para que Satanás não vos tente. Não dê lugar a Satanás. Não dê lugar a Satanás. Então, assim, se víssemos, né, que o cristianismo diminui a mulher, que o cristianismo ele prejudica o lado feminino da sociedade. Se fosse machista. Se fosse machista, né, como se dizem hoje, Paulo iria falar algo assim, que as mulheres façam tudo o que seus maridos quiserem, que as mulheres elas não têm opinião e várias outras coisas, né? E como outras religiões fazem, que vocês oprimam suas mulheres e punam as suas mulheres. Não, Paulo ele falou: respeite as suas esposas. Amém. Como se vocês estivessem respeitando a mim. Né? Então, assim, eu vejo que a veracidade bíblica ela é um padrão excelente. E tem um detalhe, Wagner. Assim como no verso da introdução, o verso da semana diz que nosso corpo não pertence a nós mesmos, com relação às práticas sexuais, Paulo deixa muito claro que o corpo da mulher não pertence à mulher, mas ao marido. E assim como o corpo do marido não pertence ao marido, mas à mulher. Então, há um erro muito grande, uma equipe muito grande, que as mulheres, e eu vou dizer as mulheres porque nesse caso quem comete mais são as mulheres. Não querendo julgar ou condenar as mulheres, mas se você for sincera, você mesmo vai reconhecer isso. Tem algumas mulheres que tentam punir o marido com a abstenção sexual. O jejum sexual é um grande erro. Se seu marido, muitas vezes a mulher percebe que o marido está vendo pornografia, por exemplo. Aí, para punir o marido, ela deixa de ter relações com ele. Ela está jogando o marido numa fogueira. Porque se o marido já tem a lascívia, né? Que a lascívia é um pecado que pouca gente entende o que é. A lascívia é aquele desejo exasperado pela prática sexual. É aquela coisa quando o homem vê a mulher passando, ele... Compulsividade. Entendeu? Isso se chama lascívia. Se o marido é lascivo e a mulher vai negar o sexo para ele, ele vai procurar na rua ou na pornografia. Então, eu não estou dizendo que a culpa é da mulher. O homem tem que se tratar. Se ele é lascivo, ele tem que se tratar. Se ele tem problemas com pornografia, ele tem que se tratar. Agora, a mulher não pode tentar punir o marido deixando ele em jejum sexual, porque ela está cometendo um erro terrível e ela nem percebe isso. Se existe um homem que faz isso, eu desconheço um homem que deixa a mulher no jejum sexual para punir de alguma forma. Agora, mulheres, eu vejo muito caso e me parece que isso é bem comum. É um erro muito grande, porque Paulo diz que o seu corpo, claro que o homem não pode fazer do corpo da mulher um objeto. A prática sexual tem que ser algo respeitado, sagrado, e tem que ser prazeroso para os dois, para ambos. O homem não pode, por exemplo, querer possuir a mulher no período menstrual. Isso é uma coisa imunda e terrível aos olhos de Deus, né? Então tem que ter todo um respeito, entender que seu corpo não pertence somente a você, mas também ao seu marido e do marido à esposa. E assim é que vive o cristão nas orientações bíblicas, né? Nosso tempo está quase acabando, mas... bem nosso tempo está um pouquinho encerrando. Igual também, muitos relacionamentos eu já vi se acabar, Fábio, ou então chegarem a uma saturação, né? Devido o marido, um exemplo, os dois trabalham durante a semana toda, né? Chega o sábado, o domingo ali, que são dias que nossa sociedade aqui não trabalham tanto. O homem não dedica ali a sair com os filhos, sair com a sua esposa, passear e fazer o que for. Mas aí o homem pega uma bola, pega uma chuteira, veste uma camisa e passa o domingo todo jogando bola. Ou então, tipo assim, não, eu vou para casa de fulano de tal,
e vou ali, e isso daí satura a mulher. É. Vamos botar aqui no âmbito do mundo feminino, né? E aí, quantas vezes eu trabalhava com meu pai, né? Vendendo, né? De porta em porta, e meu pai tinha os clientes fixos dele, né? E aí, meu pai às vezes chegava, tava de domingo, né? Às vezes a mulher tava cuidando ali da casa, tava cuidando dos meninos, e ali, levando os meninos para sair. E aí meu pai perguntava, né? Onde é que tá fulano e tal, né? Seu marido? Pai, estou com o salário dele que eu não vi ele aqui. Já tem domingos que eu não vejo ele aqui. Ah, você sabe? Ele todo domingo, passa o domingo todo com os amigos no bar e jogando bola. E a gente aqui, quando a gente vai querer sair, ele não sai junto com a gente. Carrega até o carro, não deixa o carro para a gente poder sair. Então, assim, vemos que existe um pouco de nós buscarmos a coerência, né? O cara que é solteiro, né? Mas depois o cara casa, muda um pouco, né? Exatamente. E a gente precisa ter cuidado porque cada brecha que a gente abre para o inimigo, ele faz um arraso, ele destrói. Destrói casamento, destrói família, destrói reputação, destrói tudo. Destrói a igreja. Se a igreja permitir que o inimigo entre, ele faz um arraso. A igreja perde sua autoridade, né? Nosso tempo, infelizmente, acabou. Dá tempo para a gente rapidamente, mas tem que ser rapidamente fazer nossas considerações finais para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Começando por Eu você. deixo só para Messias, fica à vontade, Messias. Eu ia falar sobre o antídoto aqui, né, da igreja, mas não tem. Mas, rapidinho aqui. Precisamos ser lavados, santificados e justificados. Não é? Somos membros de Cristo e também nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Não é? E aqui para encerrar, a igreja precisa de pregadores que ainda afirmem que o inferno é quente, que o céu é real e que o pecado é mau. O pecado te leva mais longe do que você quer ir, te mantém mais tempo do que você quer ficar e te cobra mais caro do que você quer pagar. Ou seja, o pecado é uma desgraça absoluta. E pecado tem nome, viu? Exatamente. Assim como o pecado tem nome, a salvação é uma pessoa e a pessoa se chama Jesus Cristo. Não importa qual pecado você comete ou está cometendo, se arrependa, entrega a sua vida a Cristo e Ele irá te purificar de todo o pecado e de toda a consequência do teu pecado. Só há um pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Se você sente no seu coração um pesar, um remorso, uma culpa, um arrependimento, uma tristeza pelo pecado que você comete, é porque o Espírito Santo ainda está atuando na sua mente e no seu coração. Ainda há esperança para você. Então não desista. Eu sei que muitas vezes é muito difícil você deixar um pecado, um vício. Você que, por exemplo, é viciado em pornografia, em drogas, seja lá o que for. Você que tem um vício de roubar, enfim, você tem solução para a sua vida. Entregue sua vida a Jesus, confia nele que ele fará todo o resto. Aquilo que você não consegue fazer, Cristo fará por você. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe ricamente você e sua família. E nós contamos contigo no próximo estudo.